Eu vou ler aqui em João, no capítulo 15, no versículo 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou louvar o hino aqui da harpa cristã, o número 1. Não, número 2, amados, desculpa. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Bela mãe, bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe aqui. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Glória a Deus, é uma oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, para de pé para lermos. Louvado seja Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Jeremias, capítulo 35. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Jeremias, capítulo 35. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler
Palavra do Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos estar atentos, né? Aleluia. Leitura da palavra do Senhor, glória a Deus, louvamos a Deus, Glória a Deus, aleluia. aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Como disse o certo pastor, né? O culto é igual um almoço, né? Um restaurante. Chega, pede uma entrada, se quiser, né? Glória a Deus, comida, depois vem comida, né? Glórias a Deus. É a mesma coisa, né? Tem uma entrada, louva, glória a Deus, isso aqui, ali, comidazinha, na hora do almoço, né, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos subir, amém? Quem é que veio para o alimento do céu? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, maravilha, né, irmão? Estava na casa de Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Jeremias capítulo 35, glória a Deus. Aleluia. Do versículo 1 até o versículo, aleluia, versículo 8. Jeremias capítulo 35, 1 ao 8, aleluia. Glória a Deus. E diz assim: palavra que o Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai, os recamitas e fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Aleluia. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e todos os seus filhos, e a toda a casa dos recamitas. Os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Adalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maaserias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recamitas taças cheias de vinho, de copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem nós, nem vossos filhos. E não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não beberemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Glórias a Deus. Até aí, irmãos, louvado seja Deus, podeis se assentar. Aleluia. Livro do profeta Jeremias. Aleluia. Veio a palavra do Senhor, dizendo para Jeremias que dessem os filhos, aleluia, os recabitas, como exemplo para o povo de Israel. Glórias a Deus. Sabemos, irmãos, que no livro de Jeremias, Israel estava vivendo um tempo, aleluia, muito difícil, espiritualmente falando. O povo de Israel, aleluia, antes de ser invadido por Nabucodonosor e ser sido levado cativo, glórias a Deus, para a Babilônia, e o motivo foi exatamente a apostasia, a frieza, aleluia, do povo, a sua religiosidade, conforme eles estavam conduzindo os louvores a Deus, os cultos, e saindo do templo, tinha uma vida diferente, aleluia, daquilo que aparentava ter no templo. Louvado seja Deus. E Deus levantou profetas, não só Jeremias, como outros, e o Senhor mesmo diz no livro de Jeremias, que levantou profetas madrugando, falando, aleluia,
e nas praças, frente ao templo, nas ruas, mas eles não ouviam a voz de Deus. Aleluia. E o fim estava próximo. Nós encontramos, meus queridos irmãos, uma semelhança com os dias atuais, porque assim como o povo de Israel, no seu dia a dia, não sabia que estava para acontecer, aleluia, alguns meses à frente, porque lá do outro lado, no norte, Nabucodonosor havia colocado um plano, aleluia, de tomar posse, aleluia, também de Jerusalém. Já havia conquistado várias nações, subjugado, e agora era a vez de Israel. Eles não sabiam. Mas o nosso Deus, irmão, é aquele que revela, aleluia, o que está para acontecer. Ele revela o futuro. E revelou para os profetas de Israel que Nabucodonosor viria. Principalmente Jeremias, que era o principal profeta daquela época, glórias a Deus, e avisou ao povo, aleluia, que se consertasse, se colocasse na posição, aleluia. Mas eles não ouviram, aleluia. E o mal estava sendo preparado do outro lado. Algo semelhante, meus queridos irmãos, com os dias que nós vivemos, aleluia, no lado espiritual. Sabemos uma coisa, que Jesus está voltando. Louvado seja Deus, que em breve a trombeta vai soar. Mas, meus queridos irmãos, nós não sabemos o dia e não sabemos a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glórias a Deus. Mas a Bíblia deixa para nós avisos. Nós não temos hoje Jeremias, nem Ezequiel, né? Aleluia. Mas temos a voz maior, que é a palavra de Deus. Aleluia. Que é a voz do Espírito Santo, a qual, meus queridos irmãos, está anunciando para a sua igreja, nos 4 cantos da terra, que o fim está próximo. Que fim é esse, meus queridos irmãos? O fim da dispensação da graça. Glórias a Deus. Com um arrebatamento da igreja. Mas, meus queridos irmãos, assim como o povo de Israel, aleluia, naquela época, não ouvia os profetas, não estavam atentos, aleluia, o que estava para acontecer. Havia alguns que ajudaram a Jeremias, que davam ouvidos a Jeremias, mas a maioria não, aleluia. E assim, meus queridos irmãos, Deus usou a Jeremias, revelou a Jeremias, que chamasse um povo, aleluia, que era um povo nômade, que vivia naquela região, aleluia, de Israel, que era um povo chamado os Recabitas. Por quê? Porque o avô deles chamava Recabe. E esse homem temia a Deus, aleluia. E ele deixou uma ordem, um ensinamento, uma doutrina para os seus filhos, aleluia, dizendo que eles jamais bebessem vinho, que jamais fizessem casa, aleluia, e que jamais plantassem semente, porque eles viviam no gado. E também, meus queridos irmãos, aleluia, não tivesse vinhas. E essa ordem, meus queridos irmãos, foi obedecida à risca. E Deus usou essa comparação, aleluia, o povo de Israel com os Recabitas, colocou os Recabitas como exemplo para Israel, porque os Recabitas, meus queridos irmãos, receberam uma ordem lá do seu avô, de tempos passados, anos e anos atrás, e ainda guardavam os ensinamentos do seu pai. E Deus ali, meus queridos irmãos, aleluia, usou isto para dizer para o povo de Israel de que deveria ser como os Recabitas. Porque o povo de Israel, eles receberam a lei de Deus. Deus disse para Faraó: liberta o meu filho, se referindo ao povo de Israel. Glórias a Deus. E porque Faraó não liberou o povo de Israel, simbolicamente, né? Deus disse que era o seu filho, aleluia, esse era o sentimento de Deus para com Israel. Deus enviou a 10ª praga, que foi exatamente matando os primogênitos, os filhos principais, aleluia, de cada casa dos egípcios. Meu filho, assim disse Deus acerca do povo de Israel. Deus mostrou para Israel, deu como exemplo aos Recabitas, porque os filhos de Recabe, aleluia,
guardaram a palavra do seu pai. Israel não estava guardando a palavra do seu pai. O seu pai é Deus. Aleluia. Deus deixou os mandamentos através de Moisés, a tábua da lei, depois os estatutos, leis perfeitas, que observando o homem, aleluia, alcançaria uma comunhão com Deus, alcançaria, meus queridos irmãos, aleluia, entrada no céu, porque Deus sempre providenciou maneiras, aleluia, dispensações, para que os homens, aleluia, alcançassem a salvação, a libertação do pecado. Primeiramente, depois do pecado veio a dispensação da consciência. O homem, aleluia, era salvo através de uma boa consciência. Glórias a Deus. Nessa dispensação se destaca duas pessoas. Aleluia, Enoque. E diz a palavra do Senhor que andou com Deus. Aleluia. E por isso foi arrebatado, levado ao céu. Logo depois Noé. Aleluia. Porque era perfeito na sua geração. Quer dizer, naquela geração ele se comportava de uma forma correta. Aleluia. Não comungava com o pecado, aleluia, dos antediluvianos. Pecado tal que fez com que Deus se arrependesse de ter feito o homem. Mas a Bíblia diz que achou graça em Noé. Aleluia. E por isso mandou que ele fizesse uma arca. E naquela arca, meus queridos irmãos, aleluia, que era a única maneira de alguém ser salvo, enquanto ela estava sendo construída, aleluia, Noé deu testemunho de que haveria um dilúvio, que o fim daquela geração aconteceria. Mas da mesma maneira, aleluia, não deram ouvidos. Até o dia em quando Noé terminou de fazer a arca, Deus disse: entra na arca. Deus fechou a porta, louvado seja Deus. Noé fechou a porta dentro, né? Aleluia. E Deus fechou ela por fora. E a palavra do Senhor diz, assim como disse nosso Senhor Jesus Cristo, que os nossos dias seriam como nos dias de Noé. Os homens só queriam saber de comer, beber, casar-se, dar-se em casamento. Aleluia. E disse nosso Senhor Jesus Cristo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Naquela arca só se salvou 8 pessoas. Noé, sua mulher, os 3 filhos e as 3 noras. E deram ouvido a voz de Deus. Aleluia. Ouvindo a voz de Deus, meus queridos irmãos, aleluia, é o ponto principal da vida do homem. Aleluia. O livro de Cantares, no livro de Provérbios, aleluia, Salomão escreve uma das suas últimas palavras dizendo: filho meu, aleluia, atenta para minhas palavras, aleluia. E diz: não há limite para se fazer livros, aleluia, mas obedece os mandamentos, teme a Deus, porque esse é o dever de todo homem. Glórias a Deus. E essa palavra, meus queridos irmãos, aleluia, é para nós, a igreja do Senhor. Porque nós vivemos os dias, meus queridos irmãos, semelhantes ao de Noé. Dias semelhantes, aleluia, ao de Sodoma e Gomorra. Mas também dias semelhantes no tocante à igreja, porque os dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra eram tocantes ao mundo. O mundo vive como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma e Gomorra. Mas nós temos que estar atentos, meus queridos irmãos, porque vivemos os dias também semelhantes ao de Jeremias. Por que, meus queridos irmãos? O mal estava chegando, aleluia, sobre aquela nação. Deus enviou um anjo juntamente com 6 seres destruidores e mandou que ele marcasse na testa todos aqueles que eram fiéis e que gemiam por Jerusalém. E aquele varão que tinha um tinteiro, aleluia, na sua cinta, e ali com aquela pena, aleluia, de escrivão, foi marcando na testa todos aqueles que temiam ao Senhor, aleluia. Para quê? Para que quando viesse Nabucodonosor, viesse o fim, naquele momento, o fim, aleluia, para aquela nação, aqueles que tinham uma marca nas suas testas seriam poupados. Glórias a Deus. Figura o tempo que nós estamos vivendo. Glórias a Deus. Deus tem falado com a sua igreja.
Deus tem avisado o seu povo. Aleluia. O Nabucodonosor, que está para vir, aleluia, o anticristo, está às portas. Aleluia. O tempo do fim está diante de nós. Os sinais já estão cumpridos. Israel já voltou para a sua terra. Aleluia. E todas aquelas coisas que, tanto no livro de Daniel como no livro do Apocalipse, está ali revelada, estão acontecendo diante dos nossos olhos. O que cabe a nós, meus queridos irmãos, nos preparar, colocar, aleluia, azeite nas nossas lamparinas, aleluia. E a palavra não disse: meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos do céu, sararei a vossa terra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Porque o nosso Deus é o mesmo. E quando chamou, aleluia, os recabitas, a palavra nos diz que levou os recabitas para o templo, aleluia. E chegando ali no templo, numa das câmaras, ali estendeu uma mesa, colocou taças de vinho e disse para eles: bebei vinho, aleluia, dando respaldo, porque estavam dentro do templo. Quem estava mandando eram sacerdotes, eram profetas. Mas eles, meus queridos irmãos, não se deixaram levar por isso. Por que estavam oferecendo? Apesar que foi Deus que mandou, mas para provar. Aleluia. Não só os recabitas, mas para dizer para o povo de Israel. Eles disseram: não beberemos. Porque o nosso pai, aleluia, Recabe, nos ensinou e nos deixou ordens para que nós vivêssemos, aleluia, sempre na terra. Vivêssemos, aleluia, diante de Deus, diante, aleluia, das bênçãos. Nós não beberemos vinho. E ainda disse mais: não faríamos para nós casa, aleluia, não semearíamos semente e nem plantaríamos vinho. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, meus queridos irmãos, meditando nessa palavra, nós encontramos uma realidade a qual nós devemos atentar. Porque Recabe ensinou isso aos seus filhos e disse que eles, fazendo assim, prolongariam seus dias na face da terra. Louvado seja Deus. A sua descendência seria abençoada, nunca faltaria nada. E os recabitas, meus queridos irmãos, eles eram nômades, eles não tinham uma terra fixa. Aleluia. Isso fala de quê, meus queridos irmãos? Espiritualmente para nós. E da mesma maneira que os recabitas não tinham casa fixa, por quê? Para poder ter liberdade de mudar, para não ter o coração naquele lugar onde eles estavam. Glórias a Deus. Isso fala para nós, meus queridos irmãos, algo das coisas espirituais. Nós vemos que Abraão, meus queridos irmãos, e nós vemos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, agora lá no versículo 7, diz que Abraão viveu em cabanas, também Isaac e também Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Viveu em cabanas, não tinha terra fixa. E lá em Hebreus capítulo 11 revela, meus queridos irmãos, que Abraão fez assim, porque ele poderia chegar num lugar, e ao chegar ali levantar uma casa, tinha condição financeira para isso, mas sempre viveu em tendas. Por quê? Porque Deus falou com ele, meus queridos irmãos, que lhe daria uma terra para a sua descendência e que seguisse pelo caminho que o Senhor havia mostrar. Aleluia. Como é que Abraão ia seguir por um caminho que o Senhor ia mostrar se ele chegasse num lugar e fizesse uma casa? Ele estaria preso naquele lugar. Não mudaria mais dali. Glória a Deus. Porque teria morada fixa. O crente, meus queridos irmãos, espiritualmente falando, fisicamente nós temos nossa casa para morar, glórias a Deus. Mas espiritualmente, irmãos, nós não temos morada. A nossa morada, como lá em Hebreus capítulo 11, revela que Abraão, aleluia, viveu em tendas. Por quê, meus queridos? Porque a palavra diz que Abraão, quando saiu da sua terra e no meio da sua parentela, e seguiu pelo caminho que o Senhor lhe mostrou, Deus disse para ele que daria para ele uma terra. Mais à frente, Deus revelou que aquela terra seria para a sua descendência. Quando ele se separou de Ló, Deus disse a Abraão: levanta os teus olhos
olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda essa terra darei à tua descendência. Glórias a Deus. E lá em Hebreus capítulo 11, meus queridos irmãos, revela que Abraão não aguardava mais uma terra nesse mundo. Mas ele aguardava uma terra, aleluia, uma cidade, não feita por mão de homens, mas feita por Deus lá no céu. Glórias a Deus. Isso espiritualmente, irmão, fala do nosso desprendimento das coisas do mundo. Não fazer morada fixa, fala, meus queridos irmãos, de não estarmos fixados nesse mundo. Não colocar, não valorizar mais as coisas do mundo, aleluia, do que as coisas de Deus. E isso é importante para o crente, meus queridos irmãos, porque isso fala de comunhão com o Senhor. Isso fala da nossa esperança. O apóstolo Paulo, ele dá um grande exemplo disso, meus queridos irmãos, porque ele mesmo diz, aleluia, que ele era fariseu, judeu, aleluia, circuncidado ao 8º dia, pai e mãe judeus, estudou aos pés de Gamaliel, tinha vários títulos. Quando ele foi para Jerusalém, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e que começou o movimento da igreja, foi quando Paulo chegou em Jerusalém. E ao chegar ali, deu de frente com aquela novidade, que havia, né, um homem chamado Jesus, e contaram tudo para Paulo, no caso Saulo ainda. E ele, meus queridos irmãos, cheio de religiosidade, de zelo pela lei, aleluia, começou a perseguir a igreja. Louvado seja Deus. Mas diz a palavra do Senhor, que depois que ele teve aquele encontro com Jesus, aleluia, em Atos, capítulo 9, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Glória a Deus. E ali, irmãos, como vaso escolhido, começou a pregar a palavra. Aleluia. Deixou para trás uma família de posses, porque para estudar os pés de Gamaliel tinha que ter posse. É como hoje fazer uma faculdade cara. Dizem que tem faculdade aqui no Rio de Janeiro que é 2, 3 mil reais por mês, uma PUC. Então ele estudou em lugares caros, família abastada. E Paulo escreve dizendo, aleluia, das suas qualificações, ele diz que reputei isso tudo por esterco para ganhar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Estava livre para fazer a obra de Deus, para buscar o Senhor. Glórias a Deus. Por quê? Porque Paulo, meus queridos irmãos, entendeu, aleluia, que todas aquelas coisas que ele tinha, todos aqueles diplomas, todo aquele reconhecimento, aleluia, não daria valor nenhum para alcançar a vida eterna. Por isso que os recabitas receberam essa ordem, que não fizessem casa. Isso é simbólico, porque o seu pai Recabe não queria que eles ficassem plantados num lugar. Tanto é, meus queridos irmãos, que quando veio o ataque de Nabucodonosor, que souberam que Nabucodonosor vinha contra aquela cidade de Jerusalém, eles foram embora. Louvado seja Deus, porque não estavam presos ali. Aleluia. Isso, meus queridos irmãos, nos fala de desprendimento. Nós temos que estar desprendidos, meus queridos irmãos, para Deus. Aleluia. Liberar o coração. É o que Jesus disse: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Aleluia. Colocar a prioridade nas nossas vidas, das coisas de Deus. Porque, aleluia, as coisas da terra passam. Título passa. Aleluia. Bom emprego passa. Riqueza passa. Tudo passa. Mas a salvação não passa. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Aleluia. Louvado seja Deus. É a nossa riqueza da palavra, irmão. Aleluia. Muitos desprezam a palavra, muitos acham, aleluia, e a palavra, você ali lendo alguns versículos, está tudo certo. Não, porque a palavra de Deus, irmão, ela é alimento para nós. Aleluia. Guardar a palavra. Como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele está querendo dizer o que, irmão? De meditação na palavra, de absorver a palavra, plantar a palavra no coração. Louvado seja Deus. Mas para isso tem que negar-se a si mesmo. Aleluia. Se desprender, aleluia, das coisas dessa terra. Não abandonar o trabalho, não sair abandonando, não é isso. Mas é uma coisa interior que está no coração do homem.
Aleluia. É a prioridade que deve estar em nossos corações. Glória a Deus. Prioridade. Porque o homem tem prioridade, né? Quando é algo que interessa, ele se esforça para fazer. Não mede distância, não mede esforço. Aleluia. Não mede. Por quê? Porque ele interessa. Mas quando não interessa, irmão, se der, faz. Se não der, não faz. Se der, vai. Se não der, não vai. Aleluia. Mas temos que estar desprendido. Nós temos, aleluia, que demolir a casa do nosso eu e colocar Jesus em nossas vidas em primeiro lugar. Por isso Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Não tereis casa. Glória a Deus. Aleluia. Também o Senhor disse para eles, aleluia, no caso o recado ensinou para eles, aleluia, que eles não deveriam semear semente. Semear semente quer dizer plantar. Eles viviam no gado. Aleluia. Mas seu pai disse: não plantar semente. Por quê, irmão? Porque quando se planta no campo, dali não se muda mais. O alimento está saindo dali. E dali vem o alimento. Glória a Deus. Então, vocês não plantem semente. Louvado seja Deus. Para quê? Para não ficar agarrado ali. E nós voltamos à parábola do semeador, irmão, falando de plantar semente. A parábola, a semente fala da palavra. Glória a Deus. Mas, na parábola do joio e do trigo, nós encontramos um outro tipo de semente, que é a semente do joio. Sabemos, irmãos, que na agricultura existem várias sementes. Milhares delas, glória a Deus, que produz vários tipos de frutos. O recado disse para os seus filhos: não plantarei semente, glória a Deus. E o crente, irmão, deve ter cuidado com aquilo que está plantando. Quando Jesus fala de boa terra, terra cheia de espinho, terra cheia de pedra, né? Beira do caminho, ele está citando os corações. Não é o caminho em si, terra, né? Está falando dos corações. Terra cheia de espinhos. Fala dos cuidados desse mundo. Degraus. Os impedimentos que impedem que a pessoa tenha raiz. Porque a semente caiu no meio dos pedregais. Quer dizer, ela até germinou. Quem nunca viu uma planta saindo de dentro de uma parede? Pode ir lá no Lago de São Francisco, né? Lá daquela igreja católica grande que tem ali, olha o prédio antigo que tem lá. Irmão, o tronco já dessa grossura saindo entre um prédio e o outro. Pode passar lá que você vai ver. Como aquilo germinou ali, como criou aquela raiz. Incrível. Talvez um pássaro comendo alguma coisa ali, a semente caiu e foi germinando entre um prédio e o outro, levantou, irmão, e o prédio está abandonado. Até pouco tempo que eu passei lá, estava lá a raiz já subindo pelas paredes. Como é que pode? Glórias a Deus. Mas não tem raiz. Fundo. Por isso Jesus disse da semente que caiu no meio dos pedregais. Até germinou a árvore, mas não tinha raiz por causa das pedras. A pedra, irmão, século mesmo Jesus disse: arreda a pedra. A pedra fala de quê? Tirar a pedra, tem debilidade. Arreda a pedra. Você não estava duvidando? Jesus deu graça e ensinou, Pai, porque ele ouvisse. Arreda a pedra. Usamos isso até como alegoria, acerca de tirar o impedimento, para que possamos crer no milagre. Glória a Deus. Tirar a pedra. E a semente que estava no meio das pedras, irmão, até deu árvore. Deu até raiz, mas não tinha profundidade. Glórias a Deus. Então nós encontramos, irmãos, que quando o recado disse aos seus filhos: olha, não semear semente. Porque aonde você planta semente, ali você vai ficar, porque você vai esperar tirar do fruto da terra. E o crente deve ter cuidado, meus queridos irmãos, com aquilo que está plantando no coração. Aleluia. Temos que plantar boa semente, que é a palavra de Deus. Mas existe, meus queridos irmãos, sementes que não devem ser plantadas em nossos corações. Glória a Deus. Tenha cuidado. Porque não falta, meus queridos irmãos, tipos de semente que o inimigo quer plantar
o coração do crente. Ele planta facilmente o coração do homem. Está aí, irmão, aleluia, repleto de coisas que o mundo está passando. A semente de pornografia, na internet, hoje mesmo teve assunto sobre isso, na escola dominical. Semente, meus queridos irmãos, que produz ervas daninhas, que atrapalham a vida espiritual do homem, a vida espiritual, no caso do crente. Louvado seja Deus. Mas, meus queridos, quando o Recabe disse para os seus filhos, não plantei semente, glórias a Deus, e nós não devemos permitir, meus queridos irmãos, que haja em nosso coração outra semente que não seja a palavra de Deus. Não, tem crente por aí que já está semeando as sementes, sabe, irmão? Aleluia! Sementes, está aí se deixando levar por aquilo que ele vê. O salmista Davi disse, não porei coisas mais diante dos meus olhos. Sabe por que, aleluia, Davi escreveu isso, meus queridos irmãos? Porque ele tem uma experiência ruim, um negócio de ficar olhando coisas mais diante dos seus olhos. A Bíblia diz que Davi deixou de ir para a guerra, aleluia, e ficou no palácio. E numa manhã, lá observando Jerusalém de longe, né, que a casa do rei era um lugar mais alto, geralmente os reis colocavam as casas em lugares altos para ter visão completa da cidade. Ele observou, aleluia, Jerusalém. Quando ele olhou para baixo, irmão, porque olhar para baixo é um problema sério. O crente tem que estar sempre olhando para cima, de onde vem o nosso socorro, amém, irmão? Ele olhou para baixo e viu o quê? Betseba tomando banho. Aí, irmão, veio a semente, né? Não colheis coisas diante dos meus olhos, disse Davi, porque a experiência não foi nada boa, né? Pagou um preço caro, aleluia, por causa daquela semente que ele plantou no coração, né? Cobiçou, ele perguntou quem é a mulher de Urias. Ele, como é que eu faço? Aleluia. Ele colocou Urias para ir para frente da batalha, chamou o general e disse assim, olha, na batalha, coloca Urias na frente. Quando a batalha estiver forte, aleluia, você recua o exército e deixa ele sozinho. Ah, só, irmão, como é que se faz uma coisa dessa? Um homem que era tão fiel, aleluia, que deitava até perante o palácio do rei, esperando de manhã cedinho para falar com o rei. Homem fiel, que preferia estar, aleluia, servindo a sua pátria, servindo ao rei, às batalhas. Ele fazia uma coisa dessa, irmão, que coisa terrível. Aleluia, mas é assim mesmo, irmão. Quando o homem planta coisa ruim no coração, traz ser menor, aleluia, cerimônia, né? Aleluia, fala mal do outro, faz fofoca, semeia contenda entre os irmãos. É uma coisa tremenda. Que Deus nos livre disso, irmão. Que possamos amar uns aos outros, naturalmente com a semente, aleluia, da união, a semente do amor, a semente da palavra, porque isso é que funciona na nossa vida. Semente da fofoca, aleluia, do disse-me-disse, do ódio, da contenda, da divisão. Esses são sementes de Satanás, mas a semente de Deus, aleluia, ela promove a união, o amor, aleluia, e assim nós vivemos amando uns aos outros. E Jesus disse, amai uns aos outros, sereis meus discípulos. Aleluia, glórias a Deus. Então, vamos semear a semente, aleluia, não sei a palavra, né? Mas essa simbologia aqui, irmão, quando o Recabe disse, olha, não plantarei semente, porque a semente prende. Por que prende? Planta um campo, tem ali alimento, não vai sair mais dali. Glória a Deus, então não faz isso. Vocês têm que estar livres. Então não faça as casas. Não faça, aleluia, plantação de semente. Nossa, plantou, vai colher, vai ter semente, vai ter fruto. Não fazeis isso. Irmão, historicamente, isso foi o que salvou os recabitas. Porque se os recabitas, irmãos, não tivessem liberdade de mudar de lugar, quando Nabucodonosor chegou, irmão, eles iam junto. Eles iam junto. Mas quando souberam, isso está registrado na história, que no segundo ataque de Nabucodonosor, alguns ouviram que Nabucodonosor voltaria e fugiram. Senão o Israel não existiria, não é verdade? Uma parte fugiu. Uma parte fugiu, uma parte foi para o cativeiro, e quem ficou na cidade foi exterminado. Poucos escaparam daqueles que estavam dentro da cidade. Louvado seja Deus. Mas os recabitas, irmãos, foram embora. Levantaram as tendas, aleluia, e antes que chegasse a destruição, eles foram embora. E é o que vai acontecer com nós, conosco, irmão. Em breve, aleluia, antes que venha a destruição, o dia da tentação sobre toda a terra, e Deus disse para a igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha paciência, eis que te livrarei do dia da tentação, que há de vir sobre toda a terra.
Em breve, irmão, aleluia, nós estaremos mudando de cidade. Em breve, aleluia, nós vamos sair das cabanas que nós espiritualmente nós vivemos nessa terra para morar nas mansões celestiais que o Senhor preparou para nós. Aleluia, glórias a Deus. Então não semear semente, aleluia. Então temos que ter cuidado de não semear semente, a semente do mundo. Aleluia. E hoje pela manhã foi falado acerca de internet, de redes sociais. Essa tem sido a última novidade de Satanás, irmão. Ele plantar em nossos corações algo que nos prende, algo que venha a roubar a hora da palavra, a hora, aleluia, da oração. E devemos ter cuidado com isso, irmão. Temos que estar atento a isso. Louvado seja Deus. Mas o crente vigilante, o crente que está atento, aleluia, ele tem o seu momento de oração, o seu momento de estudar a palavra, o seu momento de buscar o Senhor, aleluia, e o tempo que sobrou, aleluia, leva a palavra através, aleluia, da internet, comunica da palavra de Deus, usa para as coisas úteis, aleluia, louvado seja Deus, porque a palavra só nos diz que as coisas têm que ser para o que é útil, até os dons espirituais é para o que é útil, aleluia, tudo tem que ser para as coisas úteis, aleluia, porque o apóstolo diz tudo que é de boa fama, tudo que é, aleluia, sincero, tudo aquilo, aleluia, que é de louvor, nisso pensai, louvado seja Deus. Então a nossa mente, irmão, deve estar renovada pela palavra de Deus, aleluia, renovar a nossa mente, porque, meus queridos irmãos, aleluia, a mente é o lugar onde o campo, onde Satanás quer plantar, aleluia, as suas sementes, aleluia, e isso cabe a nós, meus queridos irmãos, não permitir, aleluia, porque o diabo vai chegando, vou plantar aqui na cabeça do crente, aqui um monte de besteira, não, irmão, aleluia, cabe a nós permitir, é como diz uma certa comparação, né, aleluia, veio o pássaro, pousa na cabeça, aí sai daí, pássaro, daqui a pouco vai lá, pousa de novo, daqui a pouco tá bom, pássaro, fica aí, aleluia, daqui a pouco ele faz ninho, daqui a pouco ele está ali tendo os filhotes, e quando vê, meus queridos irmãos, tacar aquele bando de pássaro, não, nada disso, meus queridos irmãos, nós temos, aleluia, é que deixar a palavra de Deus, aleluia, porque a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que quem é cheio da palavra, chamas de fogo estão sobre a sua cabeça, e onde tem fogo, Satanás não se encosta, onde tem fogo, ele não chega perto, porque onde tem o fogo de Deus, aleluia, só tem a presença do Deus vivo, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. E por último, meus queridos irmãos, aleluia, não plantarei vinha, glórias a Deus, não plantar vinho, porque da vinha vem o vinho, e o vinho, ele trai. E o provérbio diz, filho meu, não olhe para o vinho. Ainda faz a comparação, né, com o veneno da cobra, vinho. Viu o que aconteceu com Noé? Noé plantou uma vinha, bebeu, estava gostoso, e foi bebendo, daqui a pouco estava bêbado. E bêbado, ficou nu. Que é embriaguez, para trazer isso. Nudez. Espiritualmente também. Quem está embriagado com as coisas do mundo, ele fica nu espiritualmente. Noé caiu nu no chão. Um dos seus filhos entrou, viu seu pai nu e bêbado, foi lá fora e chamou os outros dois irmãos. Só que ele fez debochou do pai. Mas os outros dois irmãos, sem Jafé, pegaram um pano, né, ali, cobriu o seu rosto, cobriu o seu pai. Mas quando Noé acordou, irmão, e soube, né, que Cã havia feito, né, debochado dele, que bebeu, né, é verdade que naquela época não chegou a ser um pecado, porque não havia lei, né, ainda estabelecida por Deus acerca do vinho. Ele simplesmente vigiou e se deixou levar pelo bom sabor ali daquele vinho. Mas o seu filho Cã debochou dele. Então, ele estava embriagado. E isso, irmão, é o que o diabo faz. Quando ele está embriagado com as coisas do mundo, o diabo fica dando gargalhada, o diabo fica debochando. Mas quando o crente está cheio do Espírito Santo, está sóbrio, sabendo a vontade de Deus, conhecendo a palavra, vivendo na presença do Senhor,
Ah, meu irmão, pode ter certeza que Satanás não está satisfeito, não. Muito pelo contrário, ele está irado. Aleluia, mas para ele não tem, meus queridos irmãos, aleluia, brecha para ele não, porque o crente vigilante, o crente que busca, o crente que está ali na casa do Senhor, está em oração, não tem brecha para ele não. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, meus queridos irmãos? Porque ali tem a presença do Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, por último, irmão, não, o Senhor disse, aleluia, que chamasse os recabidas para dar exemplo. Isso é um exemplo para nós, irmão, nos dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias de trevas. E a igreja, meus queridos irmãos, deve estar vigilante contra as astutas ciladas do diabo. Louvado seja Deus, porque ele é astuto. Ele faz com que aquilo que é mal pareça bem, e aquilo que é bom, que é bem, pareça mal. Isso diz através do profeta Jeremias: ai daquele que chama o bem mal e o mal bem. Glória a Deus. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E é hora, meus queridos irmãos da igreja, todos nós, aleluia, a igreja do Senhor, despertar para essa realidade. Aleluia. O fim está chegando. Jesus está às portas. Aleluia. E é hora da igreja se aprontar. Louvado seja Deus. Aleluia. Se aprontar com as vestes brancas. Aleluia. Procurando, meus queridos irmãos, beber da palavra de Deus. Buscar as coisas que são de cima, porque da terra passa. Aleluia. Não ter raiz nessa terra. Glória a Deus. Porque, meus queridos irmãos, se tivermos raiz, aleluia, que a palavra do Senhor é clara, aonde estiver, aleluia, o seu tesouro, ali também estará o vosso coração. Aleluia. E que o nosso tesouro seja aquele lá do céu. O Rei de Deus esteja no primeiro lugar em nossas vidas. Porque a batalha é grande, tempos difíceis, tempo de apostasia, de frieza, de religiosidade. Aleluia. Mas a igreja continua, meus queridos irmãos, marchando em passos firmes para o céu. Aleluia. E que possamos marchar, aleluia, em passos firmes para o céu. Aleluia. Porque Ele vem nos buscar. Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja lavada, redimida pelo sangue de Jesus, aleluia, mãos santas, sem ira e sem contenda, coração limpo pela palavra, sangue de Jesus Cristo em nossas vidas, aleluia, porque foi assim que lá no Egito, quando o anjo da morte chegou, aleluia, a casa que tinha a marca do sangue, ele passava para fora, mas as casas que não tinham a marca do sangue, ele passava por dentro, aleluia, louvado seja Deus. Assim, irmão, todos que têm a marca do sangue de Jesus Cristo vai ouvir um som da trombeta e nós subiremos e encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos meditar nesta palavra, irmão. Aleluia. Eu ia dizer mais, irmão, domingo é culto de doutrina. Aleluia. Mas, irmãos, alguns dias atrás ele falou comigo: culto de doutrina é todo dia. Glória a Deus. Quem concorda com isso? O salmista diz que a tua doutrina, né? Aleluia, desça como a chuva, né? Como o orvalho. Louvado seja Deus, aleluia. E nós vamos orar, irmãos. E que haja um despertamento, aleluia. Aquilo que prende. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Glórias a Deus. Nós vamos examinar a nós mesmos, não examinar o outro, não. Você está vendo? Não, nada disso. Cada um se examina. Glórias a Deus. Glória a Deus. Como disse Davi: vê se há em mim algum caminho mau. Se algo está prendendo, se algo te afasta da meditação da palavra, aleluia, se algo está, aleluia, criando raiz e te deixando frio, desanimado com as coisas de Deus, aleluia, a palavra sendo colocada de lado. Quantos por aí, aleluia, muitas vezes para e pensa, né? Eu li a palavra,
Eu li a Bíblia toda durante um ano e agora pouco leio a palavra. É só internet, é só Facebook, é só, aleluia, YouTube, aleluia. É hora de meditar. Aleluia, louvado seja Deus. Faça como o filho pródigo, né? Não é dizer que está desviado, não. Eu estou querendo dizer que o pensamento tem que ser esse: levantar-me-ei, aleluia, e vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem alimento, aleluia, lá tem conforto, lá tem casa para morar, não é verdade? Louvado seja Deus. É tempo disso, irmão. Ou é agora ou é nunca mais. Jesus pode estar voltando essa semana. Nós não sabemos o dia e a hora em que o fim do homem há de chegar, há de voltar. Mas uma coisa é certa, irmão. Aleluia, Jeremias avisou, clamou, falou, e anunciou, profetizou, aleluia. Mas na hora que o povo menos esperava, aconteceu aquilo, aleluia, que Jeremias estava dizendo. Meu querido irmão, que nós não sejamos, aleluia, neste dia, glórias a Deus, sempre pego de surpresa, que possamos estar atentos, aleluia, andando na presença do Senhor, porque Jesus veio nos buscar. Quem aqui está esperando Jesus? Quem aqui está aguardando a volta do Senhor? Aleluia, Ele está voltando, irmão, Ele está voltando, não duvide disso, louvado seja Deus. Ele está voltando e vem levar, aleluia, uma igreja santa, aleluia, que aguarda com a sua lamparina acesa, glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, ó Deus, Tu falaste em nossos corações. Pai amado e santo, aleluia, sabemos, ó Pai amado, que mais vale estar na casa do luto do que na casa das festas. Louvado seja Deus, porque é na casa do luto que o homem pesa o seu espírito. E nesta noite Tu falou conosco, Senhor. Aleluia, nesta noite Tu bradou dos céus, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai amado e santo, aleluia, os dias são difíceis, aleluia, dias de trevas, Senhor, mas que possamos, aleluia, resplandecer a luz que, aleluia, que é Jesus. Pai amado e santo, liberta os corações nesta noite, Senhor Deus. Se houver, aleluia, corações presos com as coisas do mundo, aleluia, coisas que têm, aleluia, a tirar o bom entendimento das coisas de Deus, aleluia, toda treva, toda escuridão, aleluia, espiritual, seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Pai amado e santo, faz a obra nos corações nesta noite, aleluia, que hoje é noite de meditação, e cada um possa meditar, Senhor, nesta verdade, aleluia, de que Tu está voltando, que a Tua palavra tem que ter a primazia, aleluia, em nossos corações. Pai amado e santo, assim como os recabitas disseram, aleluia, foi oferecido o vinho, eles disseram, não beberemos, aleluia, que possamos, ó Pai, louvado seja Deus, tomar, aleluia, da água da vida, a Tua santa palavra, e das coisas do mundo não beberemos, aleluia, glórias a Deus. Pai amado e santo, fala os corações nesta noite, aleluia, louvado seja o Teu nome, e que possamos, ó Pai amado, em novidade de vida, caminhar na Tua santa presença. Deus vivo e santo, eu Te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um dos Teus servos que estiveram aqui nesta noite, e assim, ó Pai, possamos sair daqui alegre, meditando nesta verdade, tomando posições, aleluia, para que Teu nome seja exaltado através das nossas vidas. É o que eu Te peço em nome de Jesus, que reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós vamos então orar, irmãos, para encerrar. Tem alguém aqui triste? Tem alguém aqui alegre com Jesus? Diga glória a Jesus. Aleluia. Ele é bom. Só repreende aquele que Ele ama. Amém, irmão? Aleluia. Eu vou sair daqui com um propósito. Vou ler mais. Vou orar mais. Quem vai fazer isso também? Mais ainda. Eu já tenho orado muito. Ora mais ainda. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós vamos orar para encerrar. Glória a Deus. Aleluia. Agenda da semana. Quarta-feira, culto público. Quinta-feira pela manhã, oração. Glória a Deus, de 9 às 11. Sexta-feira, nosso culto de doutrina, culto de ensino. Vamos continuar estudando o livro do Apocalipse. E sai 5 horas para as irmãs. Isso. A sexta-feira, às 5 horas da tarde, ensaio para as irmãs. Glórias a Deus. E após o ensaio, vai ter aquele lanche. Está fechado, né? Está fechado, né? Certo? Está fechado.
Glória a Deus. Isso, a oração do culto, louvado seja Deus, e nosso culto de ensino de doutrina. Glórias a Deus. E sábado pela manhã, oração de 9 às 11. À noite. Glórias a Deus. Aleluia. A mesa está posta, né, irmão? É só sentar aí comigo. E o almoço, no sábado, almoço. Glória a Deus. Para quem quiser pedir o almoço, ter. Palavra de Deus, isso é agora 15, né? No culto à noite? No culto à noite de ações de graças, 15 anos das missionárias Nelly e Aparecida. A igreja está toda convidada para agradecer a Deus. É nesse sábado, igreja. Glória a Deus. Nessa semana que Deus abençoe toda a semana da casa do Senhor. Tem muita atividade, né? Isso. Então, irmãos, à noite, o culto de ação de graças do nosso irmão Nelly e nosso irmão Aparecida. Junto com a campanha do quilo, tá? Junto com a campanha do quilo, é o culto das irmãs, né? E aproveitando, fazendo o culto de ação de graça, a vida, né, das nossas duas irmãs missionárias, entendeu? Missionária mesmo, entendeu? Aquela, sou missionária. Só da esquina, né? Tinha uma lá em Cascadura, tem um probleminha lá, ela foi para o igreja, sabe por quê? Porque o único lugar para ir para lá queria ser ungida missionária. Aí foi lá em Tornado, de azeite na cabeça, né? Missionária fulana. Nunca saiu do bairro. Estou esperando, quem sabe, né? Ungida missionária, nunca saiu do bairro. Né? Então, missionário é missionário, né? Então, a nossa irmã ali, nossa irmã Aparecida, são missionárias mesmo. Tiveram no Egito, arriscaram até a vida, não foi? Arriscaram até a vida no Egito. Tiveram na África, acho que no Paraguai, Angola. Olha, não foi nos Estados Unidos, aqueles missionários nos Estados Unidos, Canadá, né? Não, não é Estados Unidos nem Canadá, não, tá? Nem Europa. É Angola, lugares assim, bem, né? Se convidar, pode ter certeza que eu vou fazer um culto amanhã. Agora vamos lá, tem a chamada, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. A chamada é assim, né? Essa daí não tem casa na terra, nem outra vinha, né, irmão? É isso aí mesmo. Glória a Deus. Então, irmãos, voltando aqui para a nossa agenda, então, o culto de ação de graça e será das irmãs, a campanha do quilo. Glórias a Deus. Mais alguma vez? Eu creio que não. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar em nome do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta noite na tua casa, meditando na tua palavra. Pai amado e santo, que falaste esta noite aos nossos corações. Pai amado, a palavra não é minha, aleluia, mas é tua, Senhor. E que ela possa falar fundo aos nossos corações. Aleluia. Nos concede, Senhor, uma semana de bênção, de vitória. Nos conduz os nossos lares em paz e em segurança. E assim, Senhor, nos trabalhos que se seguem, possamos todos estarmos aqui, porque sempre Tu tem algo novo a falar conosco, Senhor Deus. Aleluia. E assim, ó Pai, abençoa o Teu povo em tudo. Nos abençoa, dá vitória. Aleluia, o Teu povo. Aleluia. Nos conduz os nossos lares em paz e segurança. E eu te peço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus. Amém. Dá a paz do Senhor para o seu irmão do lado. Glória a Deus. Em nome de Jesus.